O que é um número composto e o que é um número primo? Primeiro, o número primo. Número primo é aquele número que só pode ser dividido de duas formas principais. Olá, pessoal. Esse é o vídeo oficial da demonstração da conjectura de Legendre. A conjectura de Legendre é um problema matemático que ele nos diz que vamos ter, no mínimo, um número primo entre dois quadrados perfeitos. Em outras palavras, nós vamos ter pelo menos um número primo entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, desde que n seja um número natural não nulo, ou seja, um número natural maior que zero. A demonstração que vai se seguir é um conteúdo intelectual pertencente a Domingos dos Santos Neto. No caso, é um conteúdo intelectual que me pertence, é uma descoberta minha e tem sim direitos autorais. Mas eu estou publicando justamente por isso, porque eu quero que outros professores matemáticos vejam e analisem e procurem erros. Eu logo lhes adianto que não há erro algum. Eu trabalhei 5 anos nessa demonstração e tenho certeza absoluta que está certo. O que vocês vão estar fazendo não é nada mais do que se dando ao prazer de aprender um novo conhecimento científico. Existem algumas informações que vocês precisam entender para poder entender essa demonstração. As informações que vocês precisam saber são, por exemplo, Pn e múltiplo. De certa forma, as duas únicas informações principais utilizadas nessa demonstração serão essas: P, índice n, e múltiplo. O Pn significa o número primo de posição n. Por exemplo, se for P1, vai ser o número primo na posição 1, no caso, é o número 2. Se for P5, vai ser o número primo na posição 5, no caso P5 é 2, 3, 5, 7, 11. O número primo na posição 5 é o número primo 11. Se for P10, vai ser o número primo na posição 10. Vai ser o número primo 29. Então, toda vez que vocês analisarem e perceberem Pn na minha demonstração, vai significar o número primo de posição n. Isso vai estar sendo lembrado durante o processo de demonstração. O outro principal argumento que a gente vai utilizar será múltiplo. Múltiplo não nulo. Nessa demonstração, utilizaremos apenas múltiplos não nulos. Um múltiplo não nulo quer dizer, por exemplo, um múltiplo de 2. Múltiplo de 2 pode ser 2, 4, 6. É qualquer número da forma 2m, onde m é um número natural maior ou igual a 1. Ele não pode ser 0, porque nós teremos um múltiplo 0, e ele é um múltiplo nulo. Então, os dois principais conteúdos que utilizaremos nessa demonstração serão a representação do enésimo no número primo, ou seja, o número primo que ocupa a posição n, e os múltiplos não nulos de determinados números. O que é um número composto e o que é um número primo? Bem, primeiro, o número primo. O número primo é aquele número que só pode ser dividido de duas formas principais. É o número natural, maior que 1, que só pode ser dividido de duas formas naturais. Por exemplo, o número 13 é um número primo, porque o 13 só pode ser dividido de duas formas. Ele pode ser dividido por 13, ele pode ser dividido por ele mesmo e dar a unidade, ou ele pode ser dividido pela unidade. Ele pode ser dividido por 1 e dar ele mesmo. O 13 só pode apresentar essas duas divisões. 13 dividido para 13 dá 1, e 13 dividido para 1 dá 13. Não existe nenhum outro número menor que 13 que divida ele, pelo qual ele divide e deixa o resto zero. O 29 também é o número primo. As únicas duas formas de dividir esse número é por ele mesmo, 29 dividido por 29 igual a 1, ou 29 dividido pela unidade, e é igual a 29. O número primo é um número que apresenta essas características. Na realidade, é por isso que esses números são tão importantes. Por isso que existe o problema da conjectura de Legendre, porque esses números são tão difíceis de se encontrar, tão difíceis de saber se são primos, que a conjectura ela é uma hipótese do quanto desses números estão espalhados na sequência dos naturais. Então, o número primo é um número que apresenta essas duas características. Ele divide apenas por ele mesmo e por 1. E o número composto? O número composto é do mesmo modo. É um número maior que 1, que, ao contrário do número primo, ele pode ser decomposto. Ele tem uma composição, ele apresenta fatores. Por exemplo, o número 28. O número 28 é composto porque ele pode ser fatorado. Ele apresenta fatores. O 28 pode ser fatorado da seguinte forma: 2 vezes 14
2 vezes 14 dá 28. Ele pode ser fatorado também da forma 7 vezes 4, que dá 28. E ele também pode ser fatorado da forma 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. Esse é um exemplo de número composto. Ele pode ser fatorado e cada fator dele é maior que 1. Isso é um número composto. Na realidade, o número composto pode ser fatorado em números primos. Outro exemplo de número composto é o número 10. O número 10 ele é composto porque ele apresenta dois fatores. 2 vezes 5 igual a 10. Qual a diferença entre o número composto e o número primo? É que o número primo ele só pode ser fatorado de duas formas em todo o universo. Ele só pode ser dividido por ele mesmo e pela unidade. E o número composto? O número composto ele apresenta as mesmas características do número primo. Ele pode ser dividido por ele mesmo. 28 dividido por 28 é igual a 1. E 28 dividido por 1 é igual a 28. Ele pode ser dividido do mesmo modo que o número primo pode ser dividido. No entanto, o 28 vai apresentar mais fatores. Ele pode ser fatorado de outras formas diferentes. Essa é a diferença de um número composto para o número primo. O número composto pode ser fatorado de várias formas e com fatores maiores que 1. O número primo não. Ele só pode ser fatorado de duas formas principais. Ele só divide por ele e por 1.